Boa tarde a todos. Grande alegria, nós recebemos todos os senhores e senhoras para mais uma reunião abençoada. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, de estar no mandato, de estar convivendo e podendo construir um futuro junto de todas as associações, sindicatos, todos os senhores e senhoras que acreditam na boa política, dar uma parcela de contribuição nossa como cidadão, como cristão e como representante do Poder Legislativo. Nós estamos aqui porque foi um projeto de Deus na nossa vida, não foi por mérito pessoal, portanto, sem afrontar nenhum poder, nenhuma instituição, nós estamos aqui para revelar a verdade e sempre representando as comunidades, representando as instituições que acreditaram em nossa pessoa para estar aqui, cumprindo o mandato, nós cobramos das instituições públicas, das autoridades constituídas, todas e quaisquer circunstâncias ou reivindicações que foram feitas de forma justa pelos servidores públicos, pela sociedade civil capixaba. Inicialmente, nós gostaríamos de convidar Dácio, o amigo Dácio, para fazer parte aqui conosco da mesa, por favor. Ele é representante do deputado Coronel Meira, por favor. O sargento Moraes é o diretor jurídico da Aspra, se encontra presente. Sargento Moraes, por favor, chega para cá. Leandro Machado, presidente do Sindileges. Maria Cléria Costa Almeida, presidente do Síndico Judiciário. Uma saidinha, mas já está vindo. Nossa amiga e companheira Maria Cléria. Noêmia Simonati, diretora da organização Sindiups. Muito obrigado, Noêmia, você é sempre participativa. Obrigado pela sua participação. Coronel Augusto, presidente da SOMES. Tenente Emerson Santana, presidente da BEMES, Associação dos Bombeiros Militares. Denivaldo Ribeiro, vice-presidente da Associação de Subtenentes Sargentos do Estado do Espírito Santo. E o presidente da Aspomires, nosso amigo, companheiro Guilherme Thompson. Nós cumprimentamos Zenaide Tomazelli, cadê ela? Zenaide Tomazelli, do Sindi Fiscal. Por favor, se a senhora quiser fazer parte aqui da mesa também, fica à vontade, tá? Gostaríamos de agradecer a presença do capitão Adriano, diretor de comunicação da ACES, da Jéssica, assessoria do deputado Alcântara, cadê? Muito obrigado, tá? Gilceia Martins Marcelino, vice-presidente do Sindioficiais, Sindicatos Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado pela sua presença. Nós vamos te dar uma oportunidade também de você vir aqui e fazer suas considerações, se assim você quiser, ok? A Cléria já chegou? Chegou, sentou. Bom, declaramos abertos os trabalhos da terceira reunião híbrida da Frente Parlamentar em Defesa dos Pagamentos do Precatório dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo. A reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e também pelo Instagram, @deputado Coronel Wellington. Criada pelo ato número 1957, de 22 de agosto de 2023, e instalada em reunião realizada no dia 28 de 8 de 2023, conforme ofício
de instalação número 58, a Frente Parlamentar tem como objetivo debater, discutir, buscar atualizações governamentais oficiais dos processos judiciais, cronogramas de pagamentos e contribuir de forma positiva na construção de proposições cabíveis e adequadas ao efetivo pagamento e recebimento dos valores entre as partes. Ela tem como presidente Coronel Hélito, deputado estadual, que está aqui nesse momento presidindo essa sessão, como secretário o capitão Assunção, que teve algum problema de ordem profissional e falou que iria chegar um pouquinho atrasado nessa reunião ou na eventualidade que nós cumprimentássemos todos os senhores e senhoras, um grande abraço dele. A frente é composta também pelos seguintes deputados: deputado Alcântara Filho, deputado Calegari, deputado delegado Danilo Baense, deputado Bruno Rezende, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Hudson Leal, deputado Lucas Polese e deputado Lucas Escaramuça. Iniciaremos os trabalhos convidando a mesa para se colocar. Não vamos passar essa parte aqui. As considerações iniciais que nós temos a fazer são relativas à importância de nós estarmos debatendo esse tema nesse momento. Nós, recentemente, recebemos aqui a visita do vice-governador, do secretário da Fazenda, e todos esses servidores, igual nós, ocupantes de cargos públicos, eles se manifestaram no sentido de que o Estado do Espírito Santo, ele é nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento, portanto, eles teriam condições de assumir toda e qualquer dívida que ainda o Estado tenha com qualquer instituição ou qualquer pessoa. Foi justamente nesse sentido que nós, sabedores de que há 30 anos nós temos processos rolando na Justiça Capixaba e também em outras instâncias, referente a um crédito que nós, servidores, temos com o governo, nós decidimos, no ano passado, fazer e criar essa frente parlamentar, que foi apoiada por esses deputados, que nós lemos os nomes, e para decidir de uma forma histórica, de uma forma consensual, os rumos que esse crédito que nós temos com o governo do Estado do Espírito Santo seja definitivamente solucionado. Nós temos diversas instituições, associações que participam ativamente desse processo junto ao Judiciário, e que nós precisamos horizontalizar, pacificar as informações que nós temos. Porque pior do que nós não sermos pagos é nós não sabemos como que está esse processo. Nós não sabemos se foi julgado, se não foi julgado, se nós tivemos uma sentença favorável ou não. Então nós precisamos que todos nós possamos ter informações necessárias para nós fazemos o nosso planejamento, uma vez que nós temos diversos companheiros nossos que já faleceram e numa linha sucessória, sua família, hereditariamente falando, ela tem direito também a receber esses valores, porque se a dívida é com a gente falece, nossa família tem direito. E ninguém está sabendo de nada, ninguém fala nada, então nós precisamos vir aqui e dizer que informações preliminares de que algumas instituições, associações, sindicatos já tiveram sentença favorável ao pagamento, portanto é devido sim, e as outras instituições que ainda o processo estão tramitando, mas não tiveram o julgamento favorável definitivo, mas todas elas têm direito sim, então nós estamos aqui para ouvir e para dar voz às associações, sindicatos, em nome de quase 100 mil servidores do Estado do Espírito Santo. E o governo, eu volto a falar, tem a oportunidade histórica de colocar um ponto final definitivo, sentando à mesa de negociação com esses sindicatos, essas associações, e colocar um ponto final e o nome dele na história. Tá? A proposta da pauta da reunião é o seguinte. Primeiro,
trimestralidade, o precatório da trimestralidade, dialogar junto aos sindicatos, entidades e associações sobre a atual situação com as últimas atualizações da audiência de mediação ocorrida no CNJ referente ao processo do precatório da trimestralidade e retificar o ofício da Frente Parlamentar de Defesa do pagamento precatório da trimestralidade, solicitando a agenda com o governo do Estado do Espírito Santo. Então, nós informamos aqui que no ano passado nós fizemos um ofício da Frente Parlamentar, isso são todos documentos oficiais, tá, gente? Então, nós fizemos um ofício em nome da Frente Parlamentar, ou seja, de todas as instituições, sindicatos, de todos os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar, ao governo do Estado do Espírito Santo, porque quem deve é o governo, não é o governador, mas o governo deve. Então, ele tem que se manifestar a respeito desse tema. Então, nós fizemos esse ofício, datado de 14 de novembro de 2023, nós não obtivemos resposta. Como foi no final do ano, obviamente nós sabemos a correria que é o fechamento do exercício orçamentário financeiro. Nós, esse ano, início desse ano, nós reforçamos a necessidade do governo nos receber através do governo ou da Casa Civil. Já nesse ano de 2024, nós fizemos um documento ao Procurador-Geral do Estado, solicitando também, assim como nós fizemos com o governador, para que ele nos recebessem para falar sobre o tema precatório da trimestralidade, ou seja, o governador do Estado do Espírito Santo, que é o ordenador de despesa, o Procurador-Geral do Estado, que ele tem a responsabilidade de se manifestar legalmente dentro de todos os processos judiciais que tramitam contra ou a favor do Estado, né? E também fizemos uma indicação formal ao governo para criar uma mesa de negociação com as entidades representativas dos servidores públicos, para que possam discutir o assunto precatório da trimestralidade de uma forma bastante tranquila, direta, sem rodeios e com menos burocracia, porque a gente já tem burocracia demais, né? Então, nós esperamos ainda essa agenda, que o governador não se manifestou, mas que com certeza nós vamos estar acionando, inclusive através desses próprios deputados que fazem parte da Frente Parlamentar, junto à Casa Civil, que nós somos sempre muito bem recebidos pela Casa Civil. O Júnior Abreu, que é o atual secretário-chefe da Casa Civil, ele tem se mostrado solidário, bastante acolhedor para toda e qualquer solicitação que nós façamos aqui da Assembleia, cobrando qualquer tipo de informação, qualquer ação do governo em relação a qualquer demanda. Então, nós gostaríamos de agradecer aqui também ao Júnior Abreu pela postura independente, uma vez que nós temos diversos partidos aqui na Assembleia Legislativa e em momento nenhum a bandeira partidária tem que ser um obstáculo para que nós possamos promover esse diálogo entre o governo, a Assembleia Legislativa e efetivamente as instituições, associações que representam milhares de pessoas. Obrigado. Como nós estamos transmitindo diretamente ali essa reunião, além da TV Assembleia, qualquer uma pergunta pertinente ao precatório da trimestralidade pode ser feita, devidamente anotada. Se nós não tivermos tempo de responder aqui, nós responderemos posteriormente, ok? Então, nós vamos fazer uma fala aqui, todos os representantes das instituições, e vamos convidar o capitão Thompson, em nome da Associação dos Policiais Militares da Reserva Remunerada, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Queremos saudar a mesa que é composta na pessoa do nosso presidente da Frente Parlamentar
dos precatórios, Coronel Wellington, saudar, não vou nominar devido a termos uma mesa bem extensa, mas saudar a cada um dos líderes, cada um dos diretores, presidentes de associações, de entidades de classe, que têm se empenhado para que nós possamos, ver o final dessa história, para que possamos ter aí a questão dos precatórios resolvida de uma vez por todas. Ao chegar aqui no plenário, eu vim acompanhado de um cidadão que está presente aqui, perdão, não perguntei o nome, mas conversávamos e ele é um herdeiro de precatório, como está ali, valeu, meu irmão. Assim como temos tantos outros aqui, com certeza. Isso quer dizer que muitos já partiram sem ver essa questão resolvida. E muitos ainda estão de pé aqui, estão lutando para que possamos ter o final dessa angústia que nós temos tido na busca de ver justiça sendo feita a essa questão. De outra oportunidade, quando aqui estivemos, nós relembramos aqui rapidamente o custo que isso teve para nós, servidores que passamos, eu, ainda jovem na Polícia Militar, o custo que nós tivemos naquela ocasião, o preço que nós pagamos. Nossa família foi privada de várias coisas, porque o nosso direito foi tirado lá naquela época. E isso se propagou na nossa vida. Eu digo com toda certeza que ainda hoje tem muitos servidores com a sua vida financeira totalmente atrapalhada, totalmente prejudicada, fruto certamente daquilo que nos foi negado lá atrás. Então isso é uma verdade, é uma realidade, e nós constatamos isso no nosso... Microfone aqui, Tom, só. Sim. Oi, teste. Obrigado. Então, isso é uma realidade. Nós vivemos hoje ainda a angústia, daquilo que nos foi privado lá no passado. Já fizemos aqui também, em outra oportunidade, um discurso bem acalorado, bem revoltado até mesmo, com essa questão que a gente não vê resolvida. Mas hoje eu gostaria, até pedir a licença, para ler aqui um texto bíblico, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora eu vou lá para o final, o último versículo desse capítulo, 1 Coríntios 13, o versículo 13 é o último versículo e fala o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deste é o amor. Por que eu estou lendo esse? Aqui o apóstolo Paulo, ele ressalta essa característica maior que é o amor, um atributo de Deus.
Se nós amamos o nosso semelhante, se amamos a nossa família, isso não vem de nós. Esse amor vem de Deus para que nós possamos amar ao nosso semelhante. Mas eu quero destacar, e Paulo destaca isso, né, aqui, e faz, né, com propriedade. Agora eu quero também destacar aqui no versículo 13, quando fala, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Eu quero destacar essas duas outras qualidades, a fé e a esperança. A fé para que nós não percamos essa certeza de que veremos esse capítulo concluído. A esperança é aquilo que nos alimenta. Embora, como eu falei aqui, né, que muitos aqui são herdeiros porque aqueles que foram protagonistas, né, lá atrás já faleceram, já se foram, mas aqui está o seu representante, aqui estão aqueles que passaram, sentiram na pele aquele momento, e nós não podemos perder a esperança de que teremos a nossa justiça sendo feita, esperança de que esse amor que nós falamos aqui, que Paulo, né, enaltece aqui, o amor, que esse amor toque no coração de quem pode fazer alguma coisa. Falamos aqui, né, do nosso governador. Eu tenho certeza que o governador, como cristão que é, como uma pessoa que tem esse sentimento vindo de Deus, ele há de procurar fazer justiça, que também é um atributo de Deus, né? Quando a justiça ela é feita, isso é um atributo de Deus, isso agrada a Deus, e nós estamos aguardando essa justiça ser feita. Então a minha palavra hoje aqui, presidente, deputado coronel Wellington, é uma palavra de esperança, é uma palavra de quem crê que Deus há de tocar no coração do governador e que ele vai sim fazer cumprir, né, aquilo que nos é de direito. E nós teremos, governador, se estiver nos ouvindo, uma eterna gratidão. Governador, o senhor pode ficar na história, o senhor pode ficar na história do nosso estado, o senhor pode ficar na história dos nossos servidores públicos, aqueles que aguardam que essa justiça seja feita. O senhor tem um instrumento na mão. Nós temos hoje todas as condições de ver o capítulo final dessa novela. Temos um estado, como o coronel falou ali, nota A, financeiramente, um dos poucos estados, né, que está numa condição financeira muito boa. Então, existe a condição financeira, existe o direito nosso, já comprovado, já conquistado por nós, e agora só falta ele ser concluído. E nós cremos que o governador há de ser tocado, o governador há de ver que isso realmente é dever de justiça e que ele fará isso se cumprir. Então, para finalizar, a minha palavra hoje aqui é palavra de esperança, de ânimo, de vermos o nosso direito restituído. Muito obrigado. Obrigado, Thompson. Realmente nós precisamos dar as mãos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Parabéns, e nós estamos juntos. Concedemos a palavra ao amigo Lelê, presidente do Sindileges. Oi. Obrigado. Alô? Boa tarde a todas presentes aqui. Faço referência aqui à nossa Maria Amália, viúva do Zé Precão. Zé Precão foi um mártir de uma luta, deputado coronel Wellington, da gloriosa luta do precatório dos 11,98 desta Casa de Leis. Ele faleceu um ano antes de receber. Ele andava com a vestimenta, quero receber antes de morrer. Ele foi um mártir dessa luta. Maria Amália está ali honrando a presença
de Zé Precão aqui, nesta luta que nós vamos vencer também, deputado Coronel e todos os membros da mesa e colegas servidores aqui presentes. Foi uma luta que durou 17 anos. É importante lembrar, para a gente não desistir, pessoal. Nós estamos chegando aqui, nesse momento, da última página dessa triste história, como bem falou. Mas nós vamos sair vitoriosos aqui. Não posso deixar de cumprimentar a mesa, deputado Coronel Wellington, parabenizar pela luta, junto com todos os nossos colegas aqui, de entidades, membros aqui, saudando Maria Clélia, do Síndico Judiciário, saúdo todos os presentes à mesa. Mas era importante fazer essa menção ao nosso colega, a Maria Malha, e ao nosso colega Zé Precão, porque isso revigora a nossa luta aqui, e sabemos que foi dentro desse plenário que conquistamos essa luta, conquistamos essa vitória, no maior precatório já pago no Estado do Espírito Santo aos servidores públicos, no valor de 100 milhões de reais. E nós aqui, nós temos que apoiar os nossos colegas dos sindipúblicos. Eles estão vencendo e apresentaram uma proposta ontem, deputado, ao governo, a proposta no valor de 800 milhões. Totalmente possível para que o governo sente à mesa e negocie de forma, pode ser até parcelada, mas que inicie, né, esse diálogo com os sindipúblicos, feche esse acordo com os sindipúblicos e com os vitoriosos, para que se estenda, né, e que balize para as demais entidades que estão em situação sobrestada lá no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, nos seus processos, ou até que já perderam. Porque nós estamos tratando do mesmo tema. Nós estamos tratando de um caso análogo, onde alcança todos os servidores no mesmo caso concreto. Então nós temos aqui apoiar os sindipúblicos e solicitar ao governo, de forma tranquila, que sente à mesa, como bem falou quem me antecedeu aqui, este é o melhor momento. O governador pode entrar para a história, e é isso que nós queremos. Nós não estamos aqui para brigar. Apesar do desgaste dos anos que já se passaram e que muitos já faleceram, da injustiça colocada até hoje. Mas chegou o momento da sensibilidade do governo, que é um governo que tem uma linha social. E nós estamos tratando dos servidores públicos do governo. Então o governo precisa se sensibilizar, o governador Renato Casagrande, e sentar à mesa com os seus subordinados, que são os servidores públicos que aqui estão, e as famílias capixabas. São mais de 80 mil servidores com desdobramento para beneficiários herdeiros, que estão aqui presentes. Rosana, herdeira, também herdeira da segunda execução do 1198, que é outro assunto, né? Mas o que nós precisamos é fazer com que o governo, que não é difícil, sente à mesa e resolva os sindipúblicos, resolva a associação que está vencendo também os oficiais e tenentes e a da própria procuradoria. Como pode isso? Né? E a partir daí, balize conosco e sentando à mesa com todos nós. Né? Mas primeiramente apoiar os sindipúblicos e que o governo chame todos nós para sentar à mesa de forma equilibrada. Os servidores da mesma forma que nós procedemos nos 1198, os servidores da casa aqui, todos os outros servidores já tinham recebido dos outros poderes, receberam 100%,
Mas nós tivemos equilíbrio, humildade e recebemos 70%. Os servidores daqui todos estão dispostos a isso. Chegou o momento, e é um apelo que a gente faz ao governador, né? Já fizemos ofícios, né? Vamos sentar, tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, que apoia também este movimento nosso, para virarmos essa triste página, e que só falta o executivo agora, que dilua, que possamos negociar com empresas. Exemplos Brasil afora não faltam, pelo amor de Deus. E o Estado está saneado, está no azul. Não tem justificativa de não nos receber e tratar com equilíbrio sobre esse assunto. É um apelo que a gente faz ao Executivo, ao governador Renato Casagrande, que sempre se mostrou uma pessoa sensível, e receba as famílias dos servidores e dos servidores públicos. Não é possível. Esse é o nosso apelo aqui. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui presentes. Obrigado. Parabéns, Lelê. Com certeza, todos os recursos que são provenientes do precatório da trimestralidade, ao ser recebido pelos servidores e seus legítimos descendentes, com certeza eles vão promover um desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Eles vão comprarem bens e contratarem serviços, vão fazer uma reforma na casa, vão comprar um eletrodoméstico, vão comprar um veículo, vão comprar um apartamento. Então, todos esses recursos, com certeza, além do imposto que é retido na fonte, no recebimento, ele também vai contribuir com o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, além do que colocar um fim definitivo nesse processo que tem 30 anos que nós estamos esperando uma resposta. Gostaríamos de conceder a palavra ao vice-presidente da ACES, Adenivaldo Ribeiro Pereira. Suas breves considerações. Vamos limitar aí em 5 minutos para a gente ter como todos usarem da palavra e se manifestarem, ok? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser breve. Eu sou o vice-presidente da ACE, Sargento Adenivaldo. O que o ilustre do sindicato falou, e o meu ilustre capitão Thompson da Aspomires disse, é toda a realidade. É uma situação caótica de nós, funcionalismo público, e temos que o governador Renato Casagrande tente solucionar o mais breve possível. Muito obrigado. Parabéns pela fala. Com certeza a ACES, ela está em fase final já de decisão em relação ao tema, e o governo deve a esses bravos guerreiros, esses servidores, o valor devidamente calculado e apurado no processo que está lá. Então eles merecem o recebimento, merecem a atenção e merecem o respeito do Estado do Espírito Santo, assim como todos os demais servidores que fazem parte de todos os 30 processos que estão correndo na Justiça. Todos. Não tem um melhor do que o outro, não. Todos são servidores. O Estado deixou de dar a trimestralidade para todos eles. Então, assim, não tem um melhor do que o outro, nenhum à frente do que o outro. Infelizmente, nós temos as formalidades judiciárias, né, que pela tramitação dos processos, um está à frente do outro, mas que precisa de nós consolidarmos uma posição, não jurídica mais, mas sim política, para a gente solucionar definitivamente a situação, ok? Nós vamos conceder a palavra à senhora Maria Célia Costa Almeida. Maria Cléria, isso aí. Maria, mas nós gostaríamos de salientar que a Cléria, ela, além de ser presidente do Síndico Judiciário, ela esteve presente na reunião de conciliação que foi convocada pelo ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, na qual esteve presente representante de associações, sindicatos, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do representante do governo do Estado do Espírito Santo, que foi o Procurador-Geral. Então, prestem muita atenção das considerações que ela vai fazer.
a riqueza de detalhes para que nós possamos todos entender a verdadeira situação e a que pé está esse assunto, esse tema. Boa tarde a todos. Saúdo a mesa, especialmente na pessoa do deputado Wellington, presidente da Frente Parlamentar para o Pagamento de Precatório, e já agradeço, por todo o empenho que a Frente Parlamentar para o Pagamento de Precatório tem feito em prol a todos os servidores públicos. Cumprimento todas as entidades aqui presentes, todos os servidores, advogados e demais pessoas aqui. Para a gente é muito difícil estar aqui nessa plenária, nessa Casa de Leis, porque esse direito que o governo nos deve, ele surgiu de uma lei, Cumprimento também, deputado, o nosso ex-presidente Tadeu Duarte, que há 30 anos deu início ao precatório da trimestralidade no Tribunal de Justiça. Obrigado pela presença aí do Tadeu e todos os nossos colegas que estão aí, de todos os setores do serviço público. E eu vou começar minha fala dizendo o seguinte: a justiça, ela é igual para todos. As decisões podem ser divergentes. E é por isso que nós temos instâncias na justiça. Nós temos o primeiro grau, o segundo grau e o STF. E quando o STF, ele diverge, fica muito difícil. Porque nós só podemos apelar para Deus. Porque lá é nossa última instância. E eu vou contar para vocês aqui um pouquinho do histórico processual, de como isso aconteceu. Porque eu vou falar para vocês, mas eu quero mandar aqui o nosso alerta, o nosso pedido, para que o governador não só nos ouça, mas que ele nos escute. Essa questão do precatório e da trimestralidade deixou de ser uma questão processual, é uma questão humanitária. Nós vencemos todas as fases do processo. Quando eu digo humanitária, é porque já passou das definições jurídicas e da definição política. Agora é uma questão humanitária. Fizemos uma pesquisa, 60% dos beneficiários têm acima de 70 anos. Então isso para a gente é muito triste e me dói como presidente, ao assumir um sindicato, eu ter que me debruçar em um processo de 22 volumes, 16 volumes só de teses do Estado do Espírito Santo para invalidação de um direito que já era nosso. Então, colegas e demais presentes, em 2020 surgiu a ação, o precatório da trimestralidade, que a gente chama, que nós colocamos esse apelido, vem de um processo judicial de 2002. 8 anos depois desse direito validado e transitado em julgado, vou repetir, já tinha transitado em julgado, não caberia nenhum tipo de recurso. O Estado entrou em 2008 com 30 ações anulatórias do nosso direito. Então a gente já tinha o direito e o Estado entrou com 30 ações para anular este direito. Nessas ações, elas foram distribuídas para todos os desembargadores do Tribunal de Justiça. E como eu falei com vocês que a justiça ela é igual para todos, mas as decisões são divergentes, teve gabinetes que julgou mais rápido, outros julgaram menos rápido. Só que teve 3 sindicatos que as ações foram julgadas e que esse processo de nulidade foi remetido diretamente ao STF, porque era uma ação questionando a constitucionalidade desta lei do precatório. E lá, pasmem, o STF
julgou a favor dos servidores públicos, que isso em 2018, e disse: o servidor público tem direito, a lei não é inconstitucional. O tribunal, o governo do estado, ele não aplicou a literalidade de uma lei federal no âmbito estadual e votou a favor desses 3 sindicatos, que é a APS, o Sindipúblicos e o Sindiúps. Enfim, eles já ganharam as ações em todas as instâncias, até a ação de nulidade no STF. Razão pela qual o Conselho Nacional de Justiça, que também foi acionado à época, nos convidou para uma mediação. Por quê? Porque as demais ações ainda estavam tramitando. Quando a Procuradoria viu que o Estado do Espírito Santo tinha perdido em 3 ADIs, em 3 ações de nulidade, o Estado do Espírito Santo, o governo, ele conseguiu se antecipar no STJ, com a mudança de posicionamento do STF e do STJ, ele aproveitou a mudança de ministros e a mudança de posicionamento. Quando começaram a remeter, a enviar as nossas ações de nulidades que estavam paradas no STJ para o STF julgar agora de 2020 para cá, o STF começou a julgar improcedente. E aí eu gostaria que o colega, se ele pudesse colocar ali na tela, as ações, como que tudo isso aconteceu, precatório da trimestralidade. E aí, gente, quem quiser seguir nosso site, a gente explica desde lá do início tudo o que aconteceu. Tá vendo? A época que o Estado, que nós entramos com as ações, 2011, 2013, o Tribunal de Justiça deu parecer contrário, quando eu falo, não é as nossas do Poder Judiciário não, tá, gente? Para todas as ações, as 30. Aí depois, 2013, 2015, começaram a surgir esses recursos da Procuradoria, porque surgiu uma conversa de que o Estado quebraria se tivesse que pagar os nossos precatórios. Aí, se você puder passar, aí 15 e 18, ali começou o nosso problema, porque ali o Estado entrou com as ações anulatórias. Ele entrou com as ações anulatórias e nós, na nossa boa-fé, a gente entende o seguinte: ora, se a gente já ganhou o direito e já transitou, nenhuma ação anulatória vai anular um direito. Mas aí eles, com uma justificativa de que não existe direito adquirido para as leis em tese e que você pode alterar esse direito a qualquer tempo, eles entraram 10 anos depois, porque eles poderiam ter questionado isso naquele mesmo ano que foi concedido o direito. Eles esperaram 10 anos para poder dizer que tudo aquilo que o Estado fez estava nulo. Só que o STF, ele olhou apenas a legalidade ou não da lei, nessas 3 ações, e disse: servidor tem razão, pague valor integral. Integral, não importa quanto, o Estado é obrigado a pagar. Essas 3 associações vão entrar com as ações de execuções contra o Estado, sob pena de penhora na boca do caixa, caso o governo do Estado não pague por meio de um acordo. As demais ações, o que aconteceram com as demais ações? Elas estão no STF e nós temos aqui as ações, pode ir passando, que aí os servidores as pessoas vão poder acompanhar. Nós temos 11 ações que o STF, pasmem, julgou contra os servidores. E falou o seguinte: olha, servidores não têm direito, está tudo nulo. Então esses servidores não têm direito sequer ao recálculo, que a vice-presidência está dizendo que a gente pode receber, mas a gente tem que receber aquele valor justo lá do período. Mas nem essa oportunidade o STF está dando para essas 11 associações no âmbito judicial. E o que eu quero dizer com isso? O direito, ele é o mesmo. Então, se 3 ações ganharam integralmente porque o processo foi julgado, 11 ações perdem o seu direito integralmente, e é por isso que eu pergunto, a questão aqui é humanitária, ela não é mais processual.
porque os mesmos servidores trabalharam e os mesmos servidores têm o mesmo direito. E o STF, ao julgar essas 11 ações contra os servidores, quem sou eu, né? Mas eu, Maria Clélia, eu sempre falo e arco com as minhas consequências, tá bom? O STF deveria modular os efeitos. Ok, não tem direito, porque a lei é inconstitucional. Mas e o direito do servidor que trabalhou? Qual o percentual que o Estado vai calcular para pagar aquele direito? Porque todo mundo aqui concorda, nós trabalhamos, o servidor trabalhou. Então o servidor vai ficar 0 a 0, não teve inflação naquela época, não teve nada. Então o STF deveria, e agora eu acredito que ele vai fazer porque entraram com recurso, ele deveria ter modulado os efeitos. Olha, não é isso que o servidor quer, mas ele tem direito a quanto? A qual percentual? Se naquele período todos nós trabalhamos. Então tem uma falha aí de interpretação nessas decisões. E nós levamos tudo isso para a mesa de mediação no Conselho Nacional de Justiça. O conselheiro, ele dividiu em etapas. Ele falou, vamos resolver logo o problema de quem já ganhou pelo STF a ação de nulidade, e o governador tem que pagar. O procurador fez as argumentações dele, o nosso corregedor, que é o desembargador Luiz Felipe Salomão, disse, não é mais momento de argumentar, é momento de pagar. Se o senhor não estiver entendendo o que eu estou falando, o senhor traga o governador aqui que eu vou explicar para ele. Que as 3 ações que estão aqui não é mais para argumentar, é para pagar. As demais ações nós vamos dividir em blocos. As ações que estão tramitando só no STJ, terá o momento da conciliação. As ações que já estão no STF, como a minha, que assim que eu saí de lá, a audiência foram 5 horas. 5 horas. Todas as entidades muito bem representadas. Todas. Os advogados de todos os lugares, de todas as entidades estavam lá. Os melhores nesta área, no âmbito de direito administrativo e de precatório do Brasil, estavam dentro daquela mesa de negociação. Até para que nenhum sindicato diga, eu não estava bem representado. Eu posso testemunhar, todos estavam muitíssimo bem representados. Advogados que eram ex-conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, ex-ministros. Então, quando a gente começou a dialogar com o corregedor, e nós falamos com ele sobre essas ações que estavam ainda em tramitação, e que o governador, ele pode sim dialogar e resolver o problema aqui no Estado, e a gente só levar um acordo para que o Conselho Nacional de Justiça homologue, ele nos deu razão. Por quê? Porque a nossa solução está na mesa do governador. E é uma solução, pasmem, tem sindicato que ainda, tem servidores que ainda não sabem, que tem uma decisão da vice-presidência mandando fazer um recálculo. O percentual desse recálculo, gente, ele não chega a 2%. Tem gente, que a gente já fez o recálculo, tem gente do Síndico Judiciário, que pelo recálculo, ele vai receber R$12. Só para vocês terem ideia, é o valor que o governador do estado não quer sentar à mesa para negociação de um débito de 30 anos, que ao final o servidor vai receber R$12. E se ele não entrar em acordo com a gente, tem sindicato que vai ter que fechar as portas, tem servidor que terá os seus bens penhorados para pagar honorários sucumbenciais da Procuradoria. Nenhum sindicato que está lá tem honorários sucumbenciais menos de 2 milhões. Além da gente não ter o direito, de perder o direito, nós ainda temos que pagar. Então, quando eu digo, governador, nos ouça, é uma questão humanitária, é uma questão política. Nós não estamos nos nossos direitos por inércia, por incompetência à época.
de quem deveria zelar pelo serviço público e não fez. E é por isso, deputado, é por isso, servidores, que a gente acredita no nosso governador. Porque não é possível que ninguém consiga alertá-lo para o que está acontecendo. Eu tenho um cálculo aqui, que o servidor, que o cargo dele, ele recebia mais, ele tinha muita TS, assiduidade. Ele, à época, em 99, ele tinha R$2.325.000 para receber. Em 99. Foi essa planilha que eu apresentei para o ministro do Conselho Nacional de Justiça. Com um recálculo feito dentro de um processo judicial válido, validado pelo Conselho Nacional de Justiça e pela própria vice-presidência, esse servidor receberia R$218.000. Ah, mas é pouco, mas é muito. Nós não estamos questionando, nós estamos questionando aqui que nós chegamos ao fundo do poço. Nós estamos abrindo mão de um débito do governador do estado do Espírito Santo, nós estamos abrindo mão, gente, de 90%. Tem servidores que estão abrindo mão de 99,99%, porque quem vai receber R$12, então o que nós estamos pedindo, e eu quero que vocês entendam, é que as ações anulatórias existem. Elas existem por uma ingerência dos governos do passado. Mas não é porque o passado fez errado que nós devemos permanecer no erro. Então todo mundo tem que começar a entender o que é esse precatório da trimestralidade, para a gente poder ver se a gente faz uma grande corrente de oração também, para que o governador consiga entender. Nós estamos pedindo ao governador que ele nos pague 2% praticamente de um débito de 32 anos, em que esses servidores colocaram o estado do Espírito Santo num patamar que ele está. Então, dentro dessa matéria nossa, a gente descreve, que eu não vou me alongar porque tem outros colegas para falar, a gente descreve aqui todas as ações que já perderam em tese as ações judiciais do STF, todas aqui ainda estão em trâmite, e aquelas que, graças a Deus, foram julgadas em 2015 e que foi validada. Então a gente quer que o nosso governador trate todos os servidores e toda a população, porque não atinge só o servidor ele tem a família. Então todo o povo capixaba, que ele trate da mesma forma, porque aqui já fugiu do âmbito processual. Então, se 3 associações ganharam valor integral, que ele pelo menos sente, deputado, numa mesa de negociação, para nos pagar até 5% de um valor de 100%. É algo que eu não me sinto bem. Eu não estou confortável para vir aqui falar e dizer isso para vocês. Pela justiça e pela decisão da vice-presidência do Tribunal de Justiça transitado e julgado, nós só temos direito ao recálculo. E o recálculo dá exatamente esse valor. Só que esse valor, quem já está aí com 70 anos, se ele tinha lá, sei lá, 400, 500, 600 mil, se ele pega agora 50 mil ou 100 mil, o servidor, ele pode acordar com a procuradoria. Aqueles que não quiserem, o processo vai continuar andando. Só que quando chega no STF, o STF está anulando e condenando aquele servidor a pagar para o governador. Isso dá um livro, sabe, Excelência? Dá um livro, tá, deputado? É um livro. E cada hora que eu me debruço em cima disso aqui, eu tenho mais vergonha do Estado a quem eu sirvo. Mas eu não tenho vergonha do povo que faz parte dele. Porque nós somos guerreiros. A gente luta. Nós trabalhamos. Nós precisamos que o governador entenda que isto é uma questão moral, ética, humanitária. E aí eu faço a pergunta para ele e para todos aqui. Se ele não conseguir fazer essas contas, então que ele sente na presença do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça
e dê a justificativa dele, o porquê que ele não vai pagar. Porque todos esses cálculos já deveriam ter sido providenciados. Eu me coloco à disposição de todos vocês, o síndico judiciário se coloca à disposição, agradeço aos nossos diretores que estão aqui presentes. Nós estamos à disposição para somar, sempre para somar. A gente esteve com o presidente atual do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel Meira Brasil, que também estava presente lá e que se sensibilizou quando ele viu que o que a gente quer é o mínimo. É o mínimo. O que a gente deseja é exatamente aquilo que a justiça nos deu. Então, que o nosso governador sente numa mesa de negociação, que parcele, que chame o Baneste. O Baneste não é do povo capixaba, deputada? Que ele tente viabilizar uma linha de empréstimo. Ele precisa se manifestar, porque a inércia dele está matando pessoas. Os servidores estão morrendo, porque eles estão esperando e estão desesperados, porque a mágoa, a dor, o ódio nos causa doença, adoecimento. Então ele precisa nos dar essa resposta o mais rápido possível, porque nós sabemos, né, deputado, que nós vamos fazer com a resposta do governador. Agora ele precisa formalizar a resposta dele, porque aí nós vamos saber se a gente está numa mesa de diálogo ou se a gente vai para uma mesa de guerra. Porque para lutar nós precisamos saber de nossas armas. Primeiro nós estamos enviando os nossos soldados. É a comissão parlamentar que colocou a cara e que está lá e que oficiou a procuradoria. Essa casa de lei está aqui à disposição. Nós fomos lá, as entidades, ele também não nos ouviu. Nós fomos numa audiência junto a um corregedor geral do Conselho Nacional de Justiça, e ele não levou resposta, gente. Isso é o cúmulo. E aí eu vou repetir a fala do ministro, né, Luiz Felipe Salomão. Governador, se o senhor não enviou quem tem a resposta para nos dar, então que o senhor sente a mesa de negociação para nos dar essa resposta. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Clélia. Muito obrigado mesmo. Estendeu um pouco do horário, mas foi pertinente em relação à clareza das informações que ela trouxe de Brasília. Então não é alguém falou, não é nada disso não. É que ela esteve presente na reunião, né? Vou convidar a falar Emerson Santana, presidente da BEMS. Por favor. Vou falar para você lá. Por favor. Você fica... Boa tarde a todos. Depois de uma verdadeira aula sobre o tema aqui, que foi a nossa palestrante, nossa anterior, fica até difícil falar. Mas eu abro minha fala, né, agradecendo ao Coronel Wellington, parabenizando a Frente Parlamentar. Acho que essa Casa de Leis, através do Coronel Wellington e dos demais deputados, nos dão a oportunidade de realmente expressarmos as nossas necessidades frente aos anseios nossos como profissionais do Estado do Espírito Santo. Eu sou presidente da Associação dos Bombeiros Militares. Nós, na nossa associação, propriamente dito, não temos nenhum processo envolvendo o tema dos precatórios, mas inúmeros associados nossos têm processo junto com outras associações, assim como a Associação de Subtenentes e Sargentos. E eu sempre falo, em todos os temas que a gente vai discutir, que tudo tem uma questão técnica, uma questão econômica e uma questão política para definir como que os rumos vão ser tomados. E hoje, com a fala da nossa colega que falou antes de mim aqui, eu acrescento a questão humanitária, né? Realmente a fala dela é muito pertinente quando ela fala que essa é uma questão humanitária, né? Muitos, os que falaram antes de mim aqui, lembraram que alguns já faleceram esperando o cumprimento desse direito. E eu, particularmente, tenho o meu avô,
seu Jorge Pazini, primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que morreu literalmente abraçado à carta de precatórios que ele tinha lá do Tribunal de Justiça, sonhando que um dia ele ia receber aquele dinheiro. Tem a linha sucessória, os herdeiros, tudo bem, né? Alguém pode receber, mas o justo é que ele tivesse recebido aquele dinheiro, porque ele trabalhou, né? Nós trabalhamos, mas ele trabalhou para receber aquele dinheiro. E eu lembro até hoje como que ele falava com paixão da esperança de receber esse dinheiro, para ajudar as filhas dele, que, né, minha mãe, minha tia, que também já faleceram, todo mundo. Então, assim, tecnicamente, já foi visto que a questão já foi debatida, decidida, não há mais o que se falar tecnicamente. Economicamente também, nós não temos o que falar, que o Estado tem todas as condições de pagar. Nós acompanhamos a economia do Estado, já foi falado aqui também, o Estado é nota A na capacidade de pagamento do Tesouro Nacional, um dos poucos estados que é nota A em todos os quesitos da CAPAG. Então, assim, o Estado do Espírito Santo hoje, né, em matéria publicada no jornal A Gazeta, do dia 20 de março, é o Estado que menos gasta com servidores públicos, né, com salário de servidores públicos. Se nós olharmos o total dos servidores públicos, o Estado do Espírito Santo hoje gasta 42% da receita total com servidores públicos, e se nós fizermos um corte só para o Executivo, que é o nosso caso, 38%. Para quem acompanha e sabe dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, está muito aquém dos limites. Claro que nós não queremos que o Estado quebre, nós queremos que tudo seja feito com responsabilidade, mas, tecnicamente, é possível, economicamente também já está aprovado por órgãos do próprio governo federal que fazem essa regulamentação, e nos resta então a questão política. A decisão hoje, como bem foi falada, ela está mais no âmbito político do que no técnico, no econômico. Algumas ações lograram êxito, como a da ASSES, não é isso? É uma das 3 associações que foram faladas, Associação dos Tenentes Sargentos, lograram êxito, lá tem 200 servidores que são beneficiados, mas é algo que pode ser feito politicamente, tem que ser trabalhado com serenidade, tranquilidade, porque é importante que quem tem o direito receba o que é de direito, né? Eu não gostaria que outras pessoas passassem pelo que passou meu avô, né? Pelo que aconteceu com meu avô, o seu Jorge Pazini, que faleceu esperando o cumprimento desse direito. E a questão humanitária, que a partir de hoje vou acrescentar nos meus 3 tópicos, né? De fato, a questão é mais humanitária do que tudo. Então, assim, além de perder as ações, o Estado está vindo contra o servidor, que todos nós tanto trabalhamos em favor da sociedade capixaba, entregamos nosso esforço, nosso ar diuturnamente em favor do bem da sociedade capixaba. Então, pedimos que o governador olhe com carinho, com atenção e responsabilidade para esses servidores que aqui estão lutando em defesa dos seus direitos. Aí eu preciso fazer um recorte aqui. O colega do Sindiled, se eu não me engano, falou dos 11,98%. A única categoria que não recebeu os 11,98% ainda somos nós do Executivo. Obrigado. Obrigado. Gente, acabou de chegar a informação para nós que o senhor João Batista, ele é servidor da Assembleia Legislativa e é beneficiário do precatório da trimestralidade, ele acabou de falecer. Então, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio em respeito à memória, ao trabalho, à família e aos amigos do senhor João Batista. Por favor. Obrigado. Com a palavra, senhor Dácio.
Boa tarde a todos. Meu nome é Darcio Bracarense. Hoje sou secretário parlamentar em Brasília, no gabinete do deputado Coronel Meira, e tenho hoje uma audiência acontecendo no centro da cidade sobre a Lei Geral das Instalações Portuárias, um assunto importantíssimo, principalmente para a nossa cidade, que tem um porto importante para o país, mas eu tinha falado com o Coronel Wellington que se fosse acontecer essa audiência eu até adiantaria o meu voo para participar e aqui estou. Bem, primeiro eu quero agradecer, Coronel, pela coragem, pela autonomia. É um assunto delicado, existem interesses muitas vezes escusos por trás desse orçamento. A gente sabe que não pode faltar a carne dos leões e, no entanto, com independência e autonomia política, você resolveu abraçar uma causa, o senhor resolveu abraçar uma causa que para muitas famílias é muito cara. Eu defendo uma visão de mundo conservadora. Para muitos aqui, talvez isso seja algo até estranho. Por exemplo, pela visão de mundo que eu defendo, a propriedade privada pode ser defendida ao custo da própria vida. Por quê? Porque a propriedade privada custou parte da sua vida. Ou seja, se vale a pena colocar a vida em risco para defender parte da sua vida que você dedicou para construir a um determinado patrimônio, a um pedaço de terra, a uma casa, a um carro, a qualquer bem, o que não vale fazer pelo soldo, pela materialização de grande parte da sua vida trabalhando. O quão sagrado não é esse trabalho, quando esse trabalho é servir. E como a Clélia falou, para trazer o Estado do Espírito Santo para o patamar que ele está. E eu viajo um pouco por esse país e eu digo, o nosso Estado foi muito beneficiado pelas mãos desses trabalhadores, que não estão pedindo nada além do que é direito e além do que representa parte da sua vida. A questão humanitária, portanto, ela já nasce aí, Clélia. Nós estamos falando de parte da vida da pessoa. Portanto, se houve uma questão jurídica, onde o Estado pediu a anulação, ele não pediu a anulação de nenhum processo, ele pediu a anulação da vida dessas pessoas. Isso precisa começar a ficar claro para todo mundo. O Estado do Espírito Santo, ele não pediu a anulação de um processo, ele está anulando vidas. E por um acaso, eu tenho até que me controlar para não me emocionar e não atrapalhar a comunicação com vocês, acabamos de ver mais uma que foi embora. E aí, Coronel, eu registro o trabalho pedagógico, desculpa, é de emocionar. Quantas pessoas não viram seus pais indo embora sem receber? E aí entra a pedagogia do trabalho, porque muita gente não sabe que tem direito, ainda que seus pais tenham falecido. Esse trabalho é fundamental. E aí, para finalizar, agora que vocês compreendem a importância que eu dou para o trabalho, para a materialização da vida, eu digo o seguinte: ao governador, ele precisa fazer uma escolha. E diferente da Clélia, do capitão Augusto, que eu conheço, faz um excelente trabalho junto à associação, ao Clube dos Oficiais, uma excelente administração, que são pessoas do diálogo, são pessoas que estão aqui buscando mais uma vez o diálogo. Eu não acredito no governador. Desculpa, eu não vou vir aqui mentir. Eu não acredito em Renato Casagrande. Eu não consigo acreditar em Renato Casagrande. Mas, se por uma luz, se alguma coisa, se algum conselheiro, se alguém com mínimo de capacidade chegar próximo do governador para aconselhá-lo, eu gostaria de lembrar o seguinte: essa dívida não é do Estado do Espírito Santo. Essa dívida não é do governo. O Estado é uma fantasia jurídica
Kelsen diria que o Estado nada mais é do que a materialização do direito. Portanto, essa dívida é do povo do Espírito Santo. E se tem uma coisa que o povo do Espírito Santo não é ingrato. Portanto, senhor governador, se o senhor deseja representar o povo do Espírito Santo, não seja ingrato e estabeleça, faça um gesto para poder colocar um cronograma e colocar a vida dessas pessoas novamente com um mínimo de dignidade. É o mínimo. E aí eu encerro falando para todas as associações que estão aqui. Aqui foi dito que existem duas opções: o diálogo, a negociação ou a guerra. Eu duvido muito que esse governo faça algum diálogo. E quero me colocar ao lado de vocês para, caso for necessário, entrar numa guerra. Podem contar comigo. Obrigado a todos. Obrigado, Dácio. Realmente é um momento significativo de nós estarmos numa reunião da Frente Parlamentar e recebemos uma notícia triste como essa. Concedemos a palavra à senhora Noêmia, do Sindiups. Claro, não, certinho. Boa tarde a todos. Queremos saudar a mesa, em nome do coronel, né, o deputado Coronel Wellington, que é o presidente dessa comissão, que é muito importante para nós, e também saudar a todos os presentes aqui, como os demais componentes da mesa. Falar depois da Maria Cléria é meio complicado, né? Foi bacana ela fazer esse histórico, porque as nossas entidades, nós temos os nossos jurídicos, nós temos os nossos filiados, mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender todo esse trâmite dos processos. Achar é o sindicato que não está fazendo nada, é a entidade tal que não está fazendo, é o advogado que não é legal, e não é isso. Quando a gente acredita em justiça, porque eu acredito na justiça divina e também acredito na justiça dos homens. Porque se não fizer isso, se eu não acreditar na justiça dos homens, fica muito difícil a nossa convivência aqui, a nossa convivência terrena. Acreditando na justiça divina, que nós temos certeza que vai tocar no coração do senhor governador Renato Casagrande, voltamos aqui para a justiça terrena, a justiça nossa, a justiça brasileira. No todo entendimento que nós temos de justiça, qualquer processo, seja ele de que espécie for, chegou no Supremo Tribunal Federal e ele foi transitado em julgado, não tem mais o que fazer. Todo mundo acredita nisso. A gente estuda isso no direito. Se não tem mais o que fazer, por que se inventa moda? Se inventa moda porque, infelizmente, os nossos governantes, e aí não estou falando só de Casagrande, mas de todos os que vieram depois de Max Mauro. Porque esse processo da trimestralidade é de muitos anos atrás, 30 anos atrás. Então, por vários governantes nós passamos e esses mesmos sempre colocaram o servidor em segundo plano. Então, quando eu digo que eu acredito ainda na justiça e na igualdade do julgamento da justiça, não é justo, desculpe estar repetindo isso, não é justo para uns sim e para os demais não, ainda pagando multa e honorários aos procuradores. Isso é uma forma injusta de tratar os servidores. Inclusive, tem pessoas que entraram com grupo
e não são através de associações nem sindicatos, e essas pessoas, como disse a Maria, terão que pagar honorários aos procuradores que ganharam o processo deles, que é uma coisa muito engraçada, né? E aí, as pessoas, o seguinte, procurador, a maioria dos procuradores tem um pai desembargador, tem um pai juiz, tem um pai não sei o quê. O processo dos procuradores será pago. E dos demais, não, além de não ser pago, as pessoas, ainda as associações e as pessoas que formaram o Grupo Interno da Justiça terão que desembolsar para pagar aos procuradores. Então, isso é uma coisa que nós não conseguimos entender. O processo do Sindiúpes tem 10 mil pessoas. São 10 mil famílias. Se nós colocarmos aí em torno de 3 pessoas por família, dá 30 mil pessoas. 30 mil pessoas que elegem um deputado, que elege um senador, que elege o governador, que elege prefeito, que elege vereador. E aí nós perguntamos, senhor governador, você, o senhor, vossa excelência, dependeu dos votos desses 30 mil, estou dizendo só da educação, 30 mil ou mais para se eleger. E é compromisso do governador Casagrande, desde o primeiro mandato dele lá em 2010, que pagaria a trimestralidade. Nós que somos jurássicas, eu estou no movimento sindical há muitos anos, tenho essa, inclusive a gente tem até papel da campanha eleitoral dizendo que pagaria, compromisso de pagar a trimestralidade. Então nós queremos agora pelo menos sentar e conversar, porque a justiça tem que se valer no Estado do Espírito Santo. Nós temos um Estado organizado, mas o servidor não é valorizado, e agora, mais do que nunca, nós somos destruídos na nossa esperança, mas nós, professores, servidor da saúde, servidor da segurança, servidor de toda a administração direta, servidor da justiça, servidor da Assembleia Legislativa. E nesse momento as nossas condolências aos familiares do senhor João, que a gente sabe o que é perder alguém querido. Mas esses servidores precisam de uma resposta desse governo, e nós, como dirigentes dessas entidades, queremos dizer para os nossos servidores públicos: vamos conjugar o verbo esperançar. Não vamos deixar de acreditar que a justiça ainda vai triunfar no Estado do Espírito Santo. Então nós estamos também prontos para tudo, para negociar e para guerrear. E os governos do Espírito Santo sabem como é e como são os servidores da educação, da saúde e dos demais. Nós, se precisarmos, iremos para as ruas dizer para a população do Estado do Espírito Santo a injustiça que está acontecendo com os servidores públicos que aguardam há 30 anos um pagamento de um direito. E só para encerrar, gente, quando nós, servidores públicos, por algum motivo, recebemos do governo do Estado algum valor a mais do nosso salário, no mês seguinte eles vão lá e descontam. Eles nem conversam com a gente, nem explicam nada, simplesmente vai lá desconto de recurso indevido. E nós estamos há 30 anos esperando. E agora a resposta é dizer: não, nós vamos anular porque a lei não existe mais. Se a lei não existe mais, também toda a legislação, toda a justiça tem que ser modificada. Tudo que foi transitado, julgado, pode voltar a ser discutido novamente, ou para o bem ou para o mal. Muito obrigada. Parabéns, Noêmia. O Coronel Augusto, ele é presidente da SOMES, ele declinou de sua fala,
abrindo mão aí para o nosso querido Sargento Moraes Dias, diretor jurídico da ASPRA, que é a Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que era a antiga Associação dos Cabos e Soldados. E agora a Associação dos Praças ampliou o leque aí de seus associados. Ok. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Coronel Wellington, pessoa que eu tenho muita estima, foi nosso comandante lá na região sul, lá nas regiões de montanha. Dizer que é um tema, como bem foi dito aqui, um tema bastante complexo. Para mim, que, por exemplo, não participei dessa parte da trimestralidade, e hoje preciso lidar com esse processo de 30 anos, e assim como a senhora Clélia falou, me debruçar sobre ele e tentar arranjar uma solução. Gostaria de enfatizar a importância dessa comissão, a importância de ter criado essa comissão, coronel, pelo fato de que esse processo transcende simplesmente o ato de justiça. Ele passou a ser político há algum tempo, e essa parte de política vem trazendo alguns transtornos para o processo judicial. Explicar que o processo ele deve ser observado em conjunto, como a senhora Clélia falou, mas que cada entidade aqui tem o seu próprio processo, que ele vai ser julgado, como foi bem dito, individualmente. Vai ser julgado e trazido uma sentença individual, trazendo efeitos jurídicos a cada um. A ASPRA, como bem dito, antes da CS, ela corresponde aí o quarto maior processo integrante de pessoas do precatório. São famílias que vêm sofrendo, vêm passando por necessidades, vêm se angustiando a cada ano por causa desse processo. Contudo, essa união, apesar de ser individual, dona Clélia, essa união é muito necessária. E eu vou explicar por quê. A Associação de Cabos Soldados, assim como a antiga Associação de Cabos Soldados, assim como a senhora falou, ela tem um processo, e o nosso processo, a nossa ação anulatória chegou no STF. E ela foi julgada improcedente, por incrível que pareça. Após anos, e ela já tinha coisa julgada, como bem dito a senhora Noêmia, e os ministros do nosso STF usaram uma teoria chamada relativização da coisa julgada para julgar e dizer que nós não temos direito ao precatório mais. E por que eu quero ressaltar isso? A nossa Constituição, ela preserva duas coisas, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. E a coisa julgada agora já está relativizada. Ou seja, senhores, a tendência é que os demais processos andem nesse sentido, porque é o entendimento do nosso Tribunal Superior. Se nós, que estamos aqui, deixarmos o processo correr nas suas vias legais, nas suas vias normais, esse será o final do processo precatório, coronel. Daí a importância de uma comissão parlamentar, de pessoas influentes, para sentar com o governador e falar: governador, esse tanto de servidores aqui vão ficar desamparados. É preciso sim negociar, coronel, é preciso sim. E é preciso muito mais, é preciso movimentar ainda mais a política, é preciso movimentar ainda mais os nossos setores jurídicos, porque senão nós perderemos esse processo tão antigo. E aí cairemos numa questão pior. Aqueles que estão angustiados e ansiosos, as famílias, que aqui eu posso olhar o rosto de muitos deles que fazem parte disso, eles passarão, além de estarem com problemas de ansiedade, serão frustrados, Oroquera. É algo terrível para cada um de nós, porque, assim como bem dito, hoje veio a falecer mais um servidor que esperava por esse precatório. Inúmeros chegam até a sala da ASPRA perguntando sobre esse precatório. Pessoas jovens, filhos de servidores chegando lá e simplesmente falam: meu pai
tinha a maior esperança do meu pai era receber esse dinheiro que ele tinha direito. E por que eu digo aos senhores que se nós não nos movimentarmos, vai cair no desuso, vai cair no descontentamento, vai cair, e simplesmente vamos ficar sem. Porque essa ação anulatória, Cléria, que subiu para o STF, ela foi rejeitada no nosso TJ, porque ela não cabia mais, devido ao tempo, ela não tinha os pressupostos para um recurso especial mais. E misteriosamente, e aí eu peço vênido, misteriosamente, depois de algumas visitas feitas ao nosso Estado, algumas visitas após a mudança de governo, algumas visitas de ministros, misteriosamente ela foi aceita e essa ação subiu para o STF e foi julgada em tempo recorde. E para o nosso desespero da associação, que hoje consta com mais de 8 mil associados, totalizando quase 30 mil pessoas, a qual representamos, contando as suas famílias, fomos condenados a pagar 1% do valor da causa como forma de sucumbência. E aqui eu gostaria de falar de valores porque, para que entendessem a importância dessa união e que não deixe isso acontecer. Claro, nós já fizemos os recursos necessários, já estamos pedindo para que seja anulado. Nós estamos falando de 1% de 18 bilhões de reais. Nós estamos falando de 180 milhões de reais. Isso fecha as portas da associação da ASPRA, atual e antiga Cabo de Soldados. Isso deixa desamparado mais de 30 mil pessoas, 30 mil famílias. Isso impede que a associação faça ações como fez em Mimoso do Sul, que sofreu com as chuvas, disponibilizando, a própria associação com recursos próprios disponibilizou um auxílio emergencial para os seus associados e sua família. Isso inviabiliza. Isso impede que diversos associados, diversos policiais militares que sofrem pressão todo dia, tenham acesso ao atendimento jurídico, ao atendimento psicológico fornecido pela associação, coronel. Isso simplesmente acaba com a história de uma associação que tem 48 anos, está próximo de fazer 50 anos, cara. Termina a luta de quem começou lá atrás, acaba com a associação. E eu acho que isso precisa ser revisto, precisa ser olhado com bons olhos, precisamos nos unir para que isso não aconteça, porque assim como aconteceu com a ACS, a ASPRA agora, é o caminho que vai os sindicatos e as outras associações. E eu não sei a saúde financeira das outras associações, mas um golpe desse, acredito que feche a maioria delas, e nós, servidores públicos, provavelmente ficaremos sem representações. Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer o amigo Cubas. Ele é dirigente do Sindicato da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então, assim, veio acompanhar, uma salva de palmas para ele. Veio acompanhar os trabalhos da Frente Parlamentar. Seja sempre bem-vindo aos trabalhos da Frente Parlamentar e também ao Estado do Espírito Santo. Levem um grande abraço a todos os nossos companheiros lá do Amazonas, tá ok? Nós ouvimos os integrantes, componentes da mesa, representantes das instituições, associações, sindicatos. Nós gostaríamos, nessa fase final, de franquear essa palavra a algum dos senhores e senhoras que quiserem se manifestar. Por favor, o Fernando coordena aí a chegada deles aos microfones e a mesa diretora a questão do tempo. Até.
Meus amigos e minhas amigas, nós funcionários dessa casa, de 66 a 96, estamos aqui. Coronel, eu, em nome de quem tem precatório, vou fazer um convite ao senhor, um convite que não vai agradar, mas no meu pensamento, nós só recebemos esse precatório se o senhor se candidatar a governador e a nós, todos os funcionários que têm o direito, se apoiar. Não precisa do público em massa. Precisamos? Precisamos. Mas só de servidores que têm direito e têm família com 3, 4, elegemos o senhor governador do estado. Obrigado pela confiança, tá? E dizer que nosso compromisso, a gente não sabe qual é o projeto que Deus tem na vida da gente, mas o que hoje nós pudermos fazer para o governador nos receber e nós viabilizarmos o recebimento que é justo, vocês contem conosco nessa guerra que com certeza nós estamos travados. E obrigado pela confiança, meu irmão. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do coronel, em especial a dois companheiros aí que há mais de 10, 15 anos atrás fomos peregrinar Brasília em busca de um escritório para fazer a nossa defesa, que foi ali a nossa companheira do Sindiups, quando fomos buscar o amparo no escritório de advocacia do Barroso, que hoje é atual ministro. Quero parabenizar toda a mesa, especialmente a Cléria, que fez um belo histórico, só fazendo uma pequena correção, Cléria, que os precatórios não começou em 2003. O meu precatório é datado do ano 2000, assinado na época pelo antigo diretor do Tribunal de Justiça, Magalhães. E quero aqui também deixar registrado que esse precatório, juntamente com outras dívidas, faz parte dos meus 2 testamentos, porque, graças à honra e glória do Senhor, estou aqui, tive 2 cânceres, um em 94 e outro em 2000. Em 94, eu já fiz menção a esse precatório da trimestralidade, porque já tinha sido julgado. Em 2000, ele tinha sido transitado e julgado. Então, eu recebi a minha certidão, já com todo o processo transitado e julgado. O outro também, que faz parte, que o Estado também é devedor, foi também em relação à contribuição previdenciária que na época do governador Vitor Buarque descontou de nossos servidores de 98 a 2000, que até hoje também o Estado nos pagou. Então, o Estado não é caloteiro somente em relação ao precatório da trimestralidade, ele é também caloteiro de todas as suas dívidas que tem contratado conosco. Então, meu amigo, a nossa companheira representante do Sindiups falou com muita clareza. O atual governador assinou um compromisso com todos os representantes. Eu fui presidente do Sindicato do Poder Judiciário de 2007 a 2013. E naquela oportunidade, no seu primeiro mandato, ele assumiu o compromisso conosco de pagar todos os precatórios. E o que ele fez foi entrar com a ação anulatória para nos pagar. Então, coronel, a nossa expectativa está depositada nessa Casa de Leis. Porque se não tiver uma ação política de todos os deputados, eu gostaria, eu voltei aqui hoje, estive aqui na última oportunidade, na esperança que já tivesse acontecido a reunião com os representantes do governo. E voltei aqui hoje, na esperança de encontrar essa plenária representando todos os 30 deputados. Mas, infelizmente, na época de pedir o voto, eles nos procuram, mas na época de nos defender, eles ficam em casa. Muito obrigado. Obrigado. Verdadeiras as suas palavras. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nenhum sindicato, nenhuma associação, nenhum dos servidores vão desistir de recebermos o que é devido pelo Estado. Quando nós devemos ao Estado, nós temos que pagar. E quando o Estado nos deve, também tem que pagar. Certo? E... já descontam imediatamente.
É verdade, verdade. Nós continuamos com a palavra franqueada para nós promovermos o encerramento da reunião. Alguém mais? Por favor, fique à vontade. Nosso querido representante do estado do Amazonas. Rubas. Nome diferente, hein, Rafa? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite e ver que realmente existem pessoas que batalham pelo Estado, pelo nascer naquele território e dedicam a vida toda, passa uma encarnação toda em busca de algo melhor para fazer pelo Estado. É muito importante que isso remeta aos netos, aos filhos, a luta de cada um de vocês. Eu quero dizer de todo o coração, muito obrigado e parabéns a todos. Não desistam. Obrigado, irmão. Finalizando, nós agradecemos individualmente a cada representante das instituições, sindicatos aqui representados, que aceitaram o convite, o desafio de estar conosco, ombreados, nessa grande luta em defesa dos nossos direitos. Agradecer a cada servidor da Assembleia Legislativa que se dispôs no momento, inclusive fora da plenária, a estar aqui organizando, a nossos servidores do gabinete, das comissões, das frentes parlamentares que nos ajudaram a organizar, a todos os senhores e senhoras que se deslocaram de fora, de longe, como o carabineiro Couto, por favor, levanta a mão aí, veio lá do Ibatiba, terra do amor, né? Para representar todos os credores do precatório daquela região do Caparaó, Capixaba, e dizer que nós estamos felizes, nossa luta vai continuar, nossa perseverança em cima de nós termos o dia, horário e o local exato para nós promovermos esse encontro histórico. Nós vamos persistir. Semana que vem vou fazer questão de ir pessoalmente na Casa Civil e solicitar ao Júnior Abreu que nos recebam. Eu vou pessoalmente lá. Tá? E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradeço a presença de todos, tenham uma boa tarde, um bom retorno às suas casas, convido todos os senhores e senhoras para vir aqui à frente para a gente tirar uma foto também, ok? Vem cá, gente. Fique com Deus, gente. Obrigado.